Eu tive uma desavença com a professora, aí o diretor veio se meter, aí chamou minha mãe, eu não gostei e preferi ficar fora da escola mesmo e não quis mais voltar nunca mais. O trabalho mesmo básico é ir à casa, é ouvir da família o que de fato está acontecendo e de que forma nós podemos ajudar. Se não fosse por elas bater na minha porta, eu acho que eu não voltaria a estudar. Acho que eu não estaria aqui hoje. As crianças e adolescentes fora da escola estão no lugar da invisibilidade social. E a gente só torna visível quem a gente conhece. É preciso reconhecer com clareza quem são as nossas crianças, quem são nossos adolescentes, em que condições eles vivem, que desafios eles enfrentam, que não têm seu direito à educação garantido. O aluno presente, ele vai, ele bota a mão, ele procura, as meninas andam, vão às casas, conhecem as realidades e a escola não. Então, eu acho que é um projeto que veio a somar muito com a escola. O Projeto Aluno Presente é resultado de uma parceria entre uma fundação internacional, que é a Fundação Education Above All, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e o Aprendiz, que é a organização social responsável pelo desenvolvimento da tecnologia e pela implementação do projeto na cidade. Se existe esse fenômeno é porque um conjunto de elementos não funcionaram para que pudesse ser possível já ver 24 mil crianças fora da escola. Não tinha existido até então um diagnóstico, como o projeto se propôs inicialmente a fazer, de georreferenciar essas crianças a partir do que existia de dado disponível que pudesse ser cruzado para chegar a essa criança, a essa família. Poder mapear quais são essas áreas, de maior chance ou de maior risco em relação à criança fora da escola. A buscativa, ela se imbui do objetivo de ir ao encontro desses problemas, dessas pessoas. E ter um articulador local no projeto que ele possa trabalhar exclusivamente com essa demanda faz com que a gente tenha mais condições de elaborar sobre essa questão. Porque a gente está na rua, a gente está na favela, a gente está na periferia, a gente está vivendo os dilemas cotidianos desses territórios. Cada região exige um tipo de abordagem, um tipo de entrada. Essas regiões são atravessadas por grupos armados, que é uma característica forte do Rio de Janeiro. Então o projeto tinha que ter não só conhecimento das políticas intersetoriais no campo da saúde mental, da assistência social, da própria educação, mas também um conhecimento, uma expertise do território. E a gente entendia que a gente tinha que romper com a lógica do medo, que faz com que essas pessoas nunca sejam acessadas. Então, é curioso perceber e triste quando a gente muitas vezes vai na casa de uma pessoa lá no alto do morro e aí a pessoa fala assim, caraca, como é que você chegou até aqui? Bom dia! Nós somos do Projeto Aluno Presente e estamos fazendo uma busca ativa. Bom dia! Conhece alguma criança fora da escola? Você conhece alguma mãe que queira colocar o filho na escola? Você conhece alguma criança fora da escola? Não pode ser uma pergunta banal, é uma pergunta crucial. E aí a gente viu que uma estratégia é o trabalho de campo do articulador, de realmente ir para a rua, bater de casa em casa, perguntar para instituições, fazer ali parceria com a associação de moradores, etc. Mas também o diagnóstico ele deu para a gente uma ferramenta que é o trabalho com as listas oficiais. Então a gente monitora se essa criança continuou frequentando. Vamos começar pelo Gabriel. Ele tá em que série, você sabe? Terceiro. E para isso a escola precisa conhecer um pouco mais a vida dessa criança para justamente estar pensando como dialogar com a realidade e com os interesses dessa criança, A história da primeira família que eu cadastrei. Tinham chegado do Nordeste há pouco tempo, pessoas muito humildes, sem emprego, só tinham um lugar para morar e a gente conseguiu colocar os 3 filhos na escola. Eu vou ler uma história. O macaco jogava bola com o gato. São famílias que
acabam não tendo acesso a vários serviços públicos, onde as políticas públicas não chegam, que elas ficam realmente abandonadas, esquecidas, né? Tanise? Oi! Posso subir? Pode subir. Aí ela conversou comigo, perguntou se minhas crianças estudavam. Aí eu disse que não, que estava tentando. Mais de semana sem eu conseguir vaga. Aí ela foi, ela conseguiu me encaminhar lá para CRE também. Aí eu consegui a vaga das crianças. O direito à educação tem que ser um projeto coletivo. Então, o Aluno Presente enfrenta esse grande desafio e cria uma estratégia multidimensional que envolve centenas de atores, diferentes setores da administração pública, organizações sociais. A educação, o desenvolvimento social e a saúde, eles trabalham com o mesmo público, mas muitas vezes eles não conseguem ter uma chave única ali, um denominador comum que diga que é a mesma criança nesses 3 sistemas. A gente não pensava que uma criança fora da escola era também a nossa missão. Nós não tínhamos ainda operacionalizado como é que eles iam fazer com esse dado. Então, um papel importante do Aluno Presente é capacitar os agentes comunitários de saúde. Criança que chega com uma lesão de maltrato numa unidade de saúde, provavelmente é aquela mesma criança que está com dificuldade de se manter na escola, provavelmente é a mesma criança que o pai está desempregado, que a família está em condição de vulnerabilidade, né? Então, quando a gente identifica as famílias, a gente faz um mini diagnóstico, que a gente pergunta informações da família, da criança, se ela já estudou ou não, dados socioeconômicos, educacionais. E a partir do preenchimento dessa ficha, a criança passa a ser atendida de fato pelo projeto. E isso alimenta o nosso banco de dados. O aplicativo ele é uma parte dessa área de monitoramento e avaliação. Ele ajuda o articulador de campo a coletar as informações. Quase que em tempo real, a gente já consegue aqui estar trabalhando com essas informações que são coletadas em campo. Há famílias que já foram visitadas mais de 30 vezes. O Aluno Presente buscou muita parceria no território, nas unidades das secretarias descentralizadas. Então, tem uma capilaridade muito grande. E a nossa participação, ela foi mais no sentido da questão familiar. E a gente serviu de retaguarda através desses 47 CRAs e suas equipes para tanto levantar os alunos, né, que estavam fora da escola e que chegavam nas nossas unidades, como também fazíamos uma parceria com a equipe do Aluno Presente no sentido de acompanhamento dessas famílias. Eu acho que a gente tem que se preocupar mais com a divulgação anterior. Você viu como a gente foi bem recebido na associação de moradores. Eu acho que nesses lugares onde funcionou, a gente podia conversar com as instituições e outras, né? Porque isso pode, às vezes, fazer uma diferença na obtenção de vaga para algumas famílias. Eu acho que o Aluno Presente chegou assim para ajudar mesmo. E está ajudando. A gente já sente a diferença de a gente poder usar isso com os pais que estão à procura de uma vaga para os seus filhos. A primeira função que eu tive como gestor de comunicação foi ajudar a prefeitura a divulgar isso nos territórios. Pensar coisas já naturais, como fazer campanha pela internet, mas também inovadoras, como ir procurar empresas de transporte e procurar time de futebol e procurar as escolas de samba mirins, né? A ESME Rio, né, que é a Associação das Escolas de Samba, fez uma parceria interessante, que a gente ia para as quadras e também saímos no carnaval. Por causa da evasão escolar, pegamos firme novamente, porque às vezes eles pensam, eu vou ser músico. Então, na cabeça deles, ser músico é só vir aqui e batucar. Mas você precisa estudar para você ser alguém na vida. Tudo isso se resume em conseguir aliados que pudessem ampliar a nossa voz. A escola mudou muito de algum tempo pra cá. A gente já fez muita coisa já. A primeira que eu fiquei mais feliz é que a gente conseguiu ativar a rádio. A gente tem recebido apoio dos professores e a gente está recuperando os alunos que não vinham mais. A gente está recuperando a escola de novo, a Barcelona que era de antes. O Projeto Geral Presente é uma ação que acontece em 20 escolas do Rio de Janeiro
que tem o objetivo de trabalhar, mobilizar o Grêmio Estudantil para tornar esse espaço escolar mais interessante para os alunos, para que eles não venham a faltar, deixar de participar das atividades. Porque o que a gente quer? Pensar na construção coletiva, não é só o Grêmio fazendo atividades, mas é o Grêmio fazendo atividades junto com a escola. Porque o jovem hoje tem muita voz, o que falta é ouvidos. A coordenação, os diretores, os professores perceberem que os alunos têm objetivos e realmente dar atenção a isso, para eles sentirem que eles fazem parte da escola. Hoje a gente tem a educação fundamental como um direito universal, então as crianças todas deveriam estar na escola, uma escola digna, de qualidade. Se isso não está acontecendo, não existe um culpado, né? Somos todos responsáveis, sociedade civil, família e Estado. Eu acho que essa parceria desses 3 anos nossos, que a gente adquiriu esse know-how. Dentro do poder público, dentro da prefeitura, já foi possível tornar oficial o aluno presente dentro do planejamento estratégico que essa gestão deixa de legado para a próxima gestão que assumir. E acho que seria relevante trabalhar um pouco mais a institucionalização dele para a gente como que incorpora isso dentro da rotina dessas 3 secretarias. Porque se não houver um empenho dos atores ali envolvidos, no sentido de fazer valer essa agenda, ela ainda está muito fragilizada. As coisas estão do jeito que elas estão porque a gente foi naturalizando o jeito delas serem, né? Elas podem ser diferentes. Acho que o aluno presente entra justamente tentando ressignificar o papel que a escola pode cumprir na vida de uma criança, né? As soluções são das políticas públicas. Então, as políticas existem e outras podem ser criadas para garantir o acesso e permanência da criança na escola. Então, a metodologia é importante porque ela pode ser aproveitada integralmente. Hoje, a Secretaria de Saúde está em condições de absorver esse projeto. O que a gente tem que fazer agora é garantir que o que a gente tem de efetivo de pessoal e nas secretarias, a gente possa absorver o trabalho que o aprendiz fazia e continuar garantindo esse trabalho da população. Que ele possa deixar uma marca na cidade do Rio de Janeiro e que outras cidades brasileiras e que outros países possam reconhecer no aluno presente essa potência e essa possibilidade real de que a gente garanta esse direito.